Opa, professor Ivo Cabeleireiro com mais um vídeo, e nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre o conceito de medida. Por que você deve ter o conceito de medida na sua cabeça para você fazer os cortes de maneira mais fácil? Primeiramente porque quando você tem o conceito de medida na sua cabeça, você sabe exatamente o tamanho do espaço que você vai gastar com cada passo. E você sabe exatamente qual a altura de cada pente você vai usar nesses passos. Então vamos lá, como foi para mim aprender o conceito de medida? Onde foi que eu comecei a enxergar que no corte de cabelo, para me fazer ele de forma profissional, eu deveria saber o conceito de medida? Primeiramente, eu enxerguei a necessidade de saber as medidas dos pentes e do espaço de cada passo logo no começo, quando eu comprei a minha primeira máquina, que ela só veio com 4 pentes. Eu percebi que ali faltava altura entre eles para mim fazer um corte de forma mais fácil. Eu só tinha a 1, a 2, a 3 e a 4. E todo mundo sabe hoje que depois da 1 para passar para 2 tem a 1,5. Quer dizer que nesse tempo eu percebi essa diferença. Quando eu passava 1, que eu passava 2, ficava um berço muito alto, ficava uma listra muito alto. E eu via que tinha necessidade de ter mais um pente. Só que eu não conhecia as alturas do pente milímetro por milímetro. Eu só conhecia pelo nome, 1, 2, 3 e 4. Só que cada pente desse, ele tem escrito nele, lá embaixo, a altura que ele possui verdadeira, milímetro por milímetro. Quando eu fui mandar fazer a minha primeira barbearia, o carpinteiro que começou a trabalhar nela, ele começou a medir o tamanho que ia ser a barbearia. Era 2 metros por 3. E aí eu passei a entender o conceito de medida e a trabalhar com ele, entendeu? Tanto nos cortes de cabelo quanto nas outras coisas que eu fazia também. E aí, para você entender o conceito de medida, você tem que aprender a ler isso aqui, ó. Você tem que aprender a ler essa trena aqui, ó. Você tem que aprender a fazer a leitura de cada pontinho desse aqui pretinho aqui, ó, e de cada número desse aqui, ó. Ou de uma trena ou de uma régua. Esse daí é o princípio, você saber fazer a leitura. Por quê? Porque quando você sabe fazer a leitura, que você vai medir, você sabe exatamente o tamanho da medida que você está utilizando, entendeu? E no corte de cabelo, as medidas, elas estão de 1 milímetro ou de 0 milímetro, na verdade, né? Que é a 0 da lâmina, até mesmo menos de 0 milímetro, que é a altura da lâmina da navalha, quando você faz o navalhado, que tira tudo, fica bem dizer zeradinho mesmo, até 2,5 centímetros. Aí você tem que saber fazer essa leitura, tanto na trena quanto nos pentes, entendeu? Então, no kit de pente, a partir da 0, começa de 0 milímetro, aí cada pente possui sua altura e você vai somando. E vai dar 2,5 centímetros. Então você tem que entender o que é 1 milímetro. 1 milímetro é um pontinho desse aqui, ó, na régua ou na trena. 2 milímetros são 2 pontinhos desse aqui, ó, na régua ou na trena. 3 milímetros a mesma coisa. 4 milímetros, 5 milímetros. Quando chega em 5 milímetros, você tem a medida de meio centímetro. Aí depois tem 6, 7, 8, 9, 10. Quando você tem 10 pontinhos desse, você tem 1 centímetro. Quando você tem 15 pontinhos desse, você tem 1,5 centímetro. Quando você tem 20 pontinhos desse aqui, você tem 2 centímetros. E quando você tem 25 pontinhos desse aqui, que são 25 milímetros, que é a altura do pente 8, você tem 2,5 centímetros. E aí, quando você entende isso, você vai passar a distribuir isso nos cortes de cabelo, entendeu? Eu faço corte começando da 0 e vou distribuindo essas alturas até no número 8, tudo na máquina. Tem corte que eu faço tudo na máquina. Começo com a 1, por exemplo, e vou até o número 8. Então, só com esse kit de pente que tem todas essas alturas, eu já faço vários cortes. Dá para formar vários cortes. E aí eu entendi que essas alturas, elas são usadas em uma sequência.
A partir do momento que você escolhe a primeira altura, tanto faz ser a 0 quanto ser o pente 1 especial 1.5 ou o pente 1 de 3 mm ou o pente 1,5 de 4 mm ou o pente 2 de 6 mm, a partir que você escolhe um para começar, você vai e segue a sequência, entendeu? A partir do número que você escolheu. E dependendo do tamanho do cabelo que o cliente quer, eu sei até onde eu vou com essa sequência. Se eu vou com ela até o final, que é até o pente número 8, ou se eu paro antes em algum pente para me fazer a mudança para a tesoura, entendeu? Por exemplo, as sequências que eu uso aqui na lateral, tanto faz começando da 0 ou até começando de outro número mais alto. Geralmente quando eu vou só até aqui na aresta, eu vou às vezes até no número 6 já chegou, entendeu? De eu ir. Mas às vezes eu vou até no 5, às vezes eu vou até no 4, às vezes eu vou até no 3, às vezes eu vou só até no 2. E daqui em diante, quando eu vou deixar outra altura, que eu vejo que as alturas que eu tenho no pente da máquina não dá para mim prosseguir, aí eu passo para a tesoura, entendeu? Quando o cliente quer mais alto. Então eu sei exatamente como usar essas alturas na sequência, na ordem, e eu sei a partir de qual altura eu começo, eu sei exatamente a ordem que eu devo seguir. Depois que você entende as medidas que estão no kit de pente, que são as alturas que ele possui, aí você vai passar para entender as medidas que você vai aplicar em cada passo, entendeu? Através das linhas. Se vai ser um dedo, se vai ser 2 dedos, se vai ser 3 dedos. Essa é a linguagem mais popular que as pessoas usam. Passe 2 dedos, passe 3 dedos. Mas como você já tem a dimensão de quanto é 1 milímetro, 1 centímetro, você já vai imaginar dessa forma, entendeu? Não um dedo, e sim eu vou passar aqui 2 centímetros aqui nesse passo, eu vou passar 3 centímetros nesse passo. Quanto mais passo, mais você vai ter que dividir melhor a lateral, entendeu? Ou o espaço que você vai estar trabalhando. Então, entendeu as medidas dos pentes, as alturas, que é de milímetro em milímetro. Depois você vai passar a entender a medida de cada passo, entendeu? Para você saber quantos passos você vai aplicar e qual a medida de cada um e a partir de que ponto você vai passar para a tesoura, entendeu? Se há necessidade de você passar para a tesoura, entendeu? O conceito de medida ele te ajuda nesse aspecto aí, beleza? Então é isso aí, eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Eu quero que você comente aqui embaixo se você entendeu o que eu estou falando. E se você gostou, quero te pedir que você dê um like, eu quero te pedir para você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e se você acha que pode ajudar mais pessoas, você compartilha esse vídeo nos grupos aí com os seus amigos, beleza? Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.